Coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? E aí galera, tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Espero que sim, mesmo vendo esse cenário que nós vivemos hoje em dia no mundo, né? Não só no Brasil, mas um cenário de caos caótico, um cenário totalmente perigoso para quem tem ideias próprias, né? Ou seja, você não pode ter ideias próprias, você tem que seguir aquilo que outras pessoas dizem que é, né? Porque se você disser o contrário, essas pessoas, em especial cito as esquerdistas, né? A extrema esquerda, que hoje mostra toda a sua intolerância a partir do momento em que uma vida é tirada por conta dessas ideologias, desse lado político, dessa divergência de ideias, né? E aí você vê, né, um cara como esse que abriu o vídeo aí, que eu não gosto nem de citar ele, que é o Peninha, né? Um cara totalmente nojento, um cara totalmente desprezível, que defende a morte de outros. Já teve momentos em que ele em podcast citou ali, não diretamente, mas citou ali, e ficou bem claro para quem, né, ouviu aquilo, que um certo senhor ali de uma banda famosa, junto com a banda, deveria ter um fim trágico, horrível, né? E para pouco entendedor, meia palavra basta. Então, isso veio dele, isso vem desse esse ódio. Ele já disse várias vezes que tem ódio, né, guardado, e ele fala que é ódio do bem, né? Na verdade, não. O ódio dele é de ver pessoas morrendo mesmo, e é isso de ainda achar bonito zombar da morte dele, e ainda não ter nem mesmo o mínimo de compaixão pela família que hoje fica desamparada, como 2 crianças que vão crescer sem seu pai, né? Por quê? Porque alguém decidiu que tinha o direito de tirar uma vida. Eu vou te mostrar um trecho de um vídeo da CNN, que ela fala também de um outro cidadão, né? Um escroto médico que está lá nos Estados Unidos e posta uma frase totalmente escrota, totalmente nojenta sobre isso, como se estivesse elogiando o cara que matou o ativista, né, o assassino. Então, e ele posta isso, e agora, pelo que parece, o próprio Estados Unidos está pedindo a extradição dele, o cancelamento do visto se ele tiver, e se ele não tiver e que ele quiser tirar, ele não vai tirar, não adianta, Estados Unidos não é mais para ele, né? Graças à fala inútil dele. Fique um pouquinho com o vídeo aí, você vai entender um pouco dessa situação e nós já retornamos. E os Estados Unidos mandaram revogar o visto de um médico brasileiro que comemorou a morte do ativista pró-Trump, Charlie Kirk. Essa notícia também é destaque no site da CNN Brasil, olha lá. O neurocirurgião Ricardo Barbosa fez uma saudação ao atirador que matou o Kirk em um comentário nas redes sociais. O médico se referiu ao autor do crime como um companheiro de mira impecável. São palavras desse médico, tá? Um print da declaração foi publicado pelo líder do PL na Câmara dos Vereadores do Recife, Thiago Medina. Após a repercussão, o vice-secretário de Estado americano anunciou o pedido de revogação caso ele tenha já um visto americano. Se tiver, vai perder. Se quiser tirar, não vai conseguir. E também ele deu um alerta para que ele nunca receba o documento. Kirk foi morto com um tiro na última quarta-feira durante um evento em uma universidade nos Estados Unidos. Ele é considerado responsável por construir a base de eleitores jovens do presidente Donald Trump. O suspeito de cometer o crime foi preso pelo FBI. Ele será apresentado em uma primeira audiência na próxima terça-feira. Deu para entender? Deu para entender o ritmo que as coisas estão? Deu para você sacar um pouco do que é de verdade essa extrema esquerda, que rotulam a direita de extrema direita, que falam que a direita é a favor de ditadura, que a direita é a favor de crimes, que a direita é a favor de que façam coisas horríveis com pessoas, coisas que elas mesmas defendem
quando acontece com o lado da direita, quando acontece com alguém que é assumidamente de direita, que eles falam tanto sobre a vida, sobre não sei o que lá, mas quando surge a oportunidade, quando surge a chance de tirar uma vida para defender os seus ideais podres, seus ideais nojentos, nocivos, seus ideais totalmente, sabe, contra a família, contra uma nação, contra pessoas que creem que a vida é muito mais do que simplesmente você sair liberando coisas destrutivas para a sociedade, né? Como drogas, muitas outras coisas que eu não vou citar aqui para o vídeo não ficar longo, e também para não correr o risco do próprio YouTube derrubar o vídeo, né? Porque hoje em dia a gente tem que ter medo de tudo, né? Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, a gente tem que ter medo de tudo. Principalmente a gente que crê, né, nesse lado mais sóbrio, vamos dizer assim, né, da realidade. Nós tentamos não viver num mundo de utopias onde vivem tentando demonizar, né, um lado que crê diferente deles. A gente não é contra que eles creem, né, que eles tenham a liberdade de acreditar no que querem acreditar, mas nós vamos defender que tudo que eles fazem é nocivo. Nós vamos defender aquilo que cremos, independente se gostam ou não, assim como eles vão defender, independente se nós gostemos ou não. Existe aí o direito de liberdade de expressão, um direito que já não é mais respeitado, que muito se fala, mas só é válido quando é pro lado deles, tá? Então, tá ficando mais complicado cada dia que passa você acreditar em alguma coisa, né? Muitas das vezes acho que é até mais fácil você fingir ser leigo de tudo, não acreditar em nada, e simplesmente ser um ateu de tudo, sabe? Ser um ateu da vida, ser um ateu da política, ser um ateu de qualquer outra coisa que esteja acontecendo, mesmo que muitas das coisas acabam te afetando diretamente, tá? Não é, antigamente eu até costumo dizer que era indiretamente, não, hoje em dia é diretamente. O impacto que a gente sofre com cada situação dessa que vem acontecendo, né? Desde o autoritarismo por parte dos juízes togados lá, que vem fazendo muita coisa nesse país arbitrária, né, contra a nossa Constituição e tudo mais, rasgando a Constituição na cara dura, e até mesmo as coisas mais simples, de povo, pessoas falando que isso foi legal, que isso foi bacana, que um rapaz, um doente mental, vai lá, tira uma vida, e isso foi, sabe, aplaudem, né? Como esse médico que provavelmente vai ter dificuldade até mesmo de arrumar trabalho e vai sofrer, vai penar, porque eu acredito que ninguém em sã consciência vai querer contratá-lo. Então assim, fica complicado. Só para você ter uma ideia, o médico em questão é esse aqui, esse cara aqui, ó, tá vendo? Ó, esse senhorzinho, essa carinha aqui, ó, essa carinha sorridente aqui, com pinta de bom moço, inocente, foi justamente o que postou ali, enaltecendo o criminoso que tirou a vida do ativista, sabe? É ridículo isso, né? É ridículo ver que o Brasil andou para trás durante muito tempo, onde pessoas como essa aqui se formam para se tornar médicos que provavelmente vão se negar a tratar uma pessoa que talvez seja ali de direita, contra aquilo que ele acredita, que talvez cruze no caminho dele um ativista, né, da causa da direita, que acredita, né, e ele vai se negar. Talvez chegue uma pessoa na mão dele, eu não sei qual que é a área dele, mas se eu não me engano ele é cirurgião, foi falado que ele é cirurgião, e tá até escrito ali, cirurgião. Então, cara, o que vai acontecer? Ele vai se negar a prestar o serviço? Por quê? Porque não, sabe, deixaria uma pessoa morrer, porque se a pessoa é contra o ideal dele, contra se é um ativista da direita, ou seja, da esquerda, qual que é a diferença que faz isso para salvar uma vida, ou para crer que uma vida é importante, independente de qualquer coisa? Qual que é o limite que pode ser imposto nisso? Sabe, tipo, cara, eu não entendo mais para onde que nós caminhamos. Eu acompanho muito isso na internet, né, vídeos, mensagens, coisas que são postadas, e muitas das vezes eu nem sequer penso em fazer vídeos a respeito, porque
tudo que a gente vê é destrutivo demais, é desgastante demais. E quando você cruza, né, com caras como esse Peninha nojento, com esse crápula nojento, mas esse médico do demônio aí que vem, sabe? Isso é revoltante, porque é uma vida que se perdeu cruelmente, uma vida que tirou e deixou família, né? Deixou filhas ali que perguntam pelo pai, sabe? E não existe uma explicação que a mãe talvez possa dar para eles agora, porque são crianças, não vão entender, não vão ter a mentalidade de, sabe, de entender que o pai perdeu sua vida pela mão de um maldito, sabe? E é incrível. Esse que tirou a vida, esse que sem ter sua vida ameaçada, porque ele não teve a vida ameaçada. Charlie não foi lá e falou, você vai morrer, ele não ameaçou matar ninguém, ele não puxou a arma para ninguém, ele não fez nada. E morreu pela mão de alguém que se achou no direito de fazer. Esse que tirou a vida, gratuitamente, esse sim deveria morrer. Mas não vai acontecer, ele vai ser preso. Só que nos Estados Unidos é diferente do Brasil, onde um cara que mata é solto em pouco tempo. Nos Estados Unidos existe lei, tá? Por mais que talvez seja em alguns momentos falhas, como em todo lugar do mundo, mas existe lei. Existe lei. E a coisa lá é diferente, entendeu? E, você acha que vai ser fácil assim, o cara chega lá, tirar uma vida e simplesmente sair andando pela porta da frente de uma delegacia, como acontece aqui no Brasil, onde mesmo quando tem vídeos de pessoas matando outra, sai pela porta da frente da delegacia dizendo que não teve provas, não teve não sei o que lá, soltou, não sei o que, não sabe, nenhuma prisão preventiva é decretada muitas das vezes. Então, não é Brasil, tá? Lá não é Brasil, é diferente. Então, fica aí esse desabafo, essa indignação da minha parte, da parte de muitos, que eu acredito que vem tudo desandar, veio a verdadeira face hoje da esquerda. De muitos da esquerda, não vou generalizar, tá bom? Existem pessoas da esquerda que têm consciência desse mal. Existem muitos até da esquerda que estão largando a esquerda e não estão indo para a direita, simplesmente não querem mais fazer parte desse grupinho que defende o extermínio do próximo. Eles entendem que você ter uma ideia, você defender a sua ideia, você dialogar, você debater é uma coisa. Você ferir outra pessoa por conta da sua ideia, por conta daquilo que você acredita e que a outra pessoa não acredita, já é uma coisa totalmente diferente. Então essas pessoas, elas têm essa consciência. Eu mesmo conheço pessoas que apoiam ferrenhamente o governo que está aí, o desgoverno que está aí, mas são pessoas que têm consciência, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você ter um posicionamento político e tirar uma vida, você ferir alguém, né, você cometer tal atrocidade com alguém, né, sem nem sequer botar a mão na consciência e dizer, poxa, essa pessoa talvez tenha uma família, tem filhos, o que ele vai deixar para trás, quantas pessoas vão sofrer se ele se perder nisso, se ele morrer, vamos dizer logo para o termo correto. Então, a gente vive num mundo complicado. E no Brasil, não está diferente do que está acontecendo lá, né? Não está diferente. Torço para que, em algum momento, a lucidez chegue à mente das pessoas que defendem essa atrocidade e que coloquem a mão na consciência, pois isso só divide mais uma nação, isso só divide mais povos, isso só divide mais as pessoas, sabe? Essa situação cria-se uma guerra de narrativas que já está passando do campo do debate. Está indo para o campo físico, que é muito perigoso, que é muito covarde, tá? Que é muito triste. Não faz muito tempo eu vi um vídeo de um cara de esquerda, nojento também, mas ele foi na manifestação que teve da direita e tentou bancar lá como se estivesse olhando para ele, correndo risco. Não, todo mundo lá sabia que ele era de direita e de esquerda e não estavam nem aí para ele. E ele chegava lá, no meio de todo mundo, entrevistava as pessoas eram super educadas e respondiam as perguntas dele sem grosseria e respondiam bem. E quando você vai ver uma pessoa de direita indo pro meio do povo da esquerda,
é agressão a todo tempo, ameaças a todo tempo. A pessoa que é de direita, ela tem que ir lá e correr perto de policiais para não acontecer nada com ele, porque se ele ficar lá no meio, lá simplesmente vão agredi-lo. E em meio e é aquilo, né? No meio de muita gente sempre surgem os valentões, mas se estiver sozinho, sem os covardões, sem os franguinhos, né? Mas como estão em galera, estão lá junto com um monte de gente, acabam se exaltando e querendo partir para a agressão para cima do cara que pensa diferente, porque eles não têm a capacidade de dialogar, a capacidade de conhecer. É o verdadeiro gado, né? Muito deles. Claro, como eu disse, não generalizo, pois existem aqueles que têm consciência, mas ainda assim são em números menores. E cada vez esse número menor, muitos acaba se poluindo também com essa inconstância que existe dentro da política, onde eles jogam tantas fake news, falam tanta mentira, falam tanta besteira, que acabam convencendo essas pessoas que antes não eram de esquerda, apoiavam, mas não era assim a extrema, e acaba partindo para um lado mais perigoso, onde acaba se perdendo também no meio dessa caminhada toda. É complicado, acho que tudo que é extremo perde a mão em algum momento, sabe? Por isso é necessário que a pessoa tenha um filtro e consiga se controlar, consiga ter uma mentalidade mais rasa, né, sobre tudo isso, justamente para não se afundar tanto e não acabar se perdendo, seja para o lado da direita ou para o lado da esquerda, tanto faz. Acho que tudo tem que ser analisado. Existe gente safada dos dois lados e é bom que se analise, é bom que se entenda os pormenores da situação. Mas enfim, fica esse vídeo aqui de plena indignação por essas pessoas nojentas, nocivas, que hoje pagam um preço muito grande, pois perdem patrocínios, as pessoas famosas perdem patrocínio, perdem oportunidade de trabalho, estão perdendo espaço muito grande. Pessoas que trabalham em empresas, que postaram vídeo enaltecendo o assassino e festejando a morte do ativista, estão sendo demitidas, seja lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, não importa, estão sendo demitidas pessoas que estão enaltecendo a morte de alguém. Pessoas que muitas vezes falam que o patrão é autoritário, o patrão é do mal, sabe? Ele é capitalista do mal, malvadão. E estão perdendo os seus empregos e chorando nas redes sociais porque perdem seus empregos. Bom, enfim, né? O que eu tenho a dizer sobre isso, né? Fica subentendido. Mas enfim, esse é o vídeo de hoje. Fique com Deus. Se puder, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação.